Olá, amigos do canal, bem-vindos mais uma entrevista do DI. Hoje eu estou trazendo aqui o Arthur Carneiro, um dos sócios fundadores da Axis, que é gestora que tem hoje um fundo imobiliário. Aliás, na verdade, eu vou falar pelos que eu sei, tá? Porque depois eu dei uma olhadinha no site, vocês têm bastante coisas lá que não são listadas na bolsa. Então, depois você vai explicar também e falar um pouco disso. Mas tem o Axis 11, um fundo imobiliário que também é base 10, que também vem caladinho, igual um mineirinho, pagando bons proventos há um bom tempo por aí, e tem o AGRX, um dos fiagros que mais entregou resultado nos últimos 12 meses da Bolsa de Valores. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, vai esclarecer dúvidas, vai apresentar a gestora, vai falar sobre o próprio Arthur, para a gente ver quem é que está cuidando do dinheiro da gente e tirar as dúvidas de todo mundo. Então, a dinâmica, primeiro eu faço as perguntas aqui, depois eu vou pegando as perguntas de todo mundo nos comentários. Já como sempre, vão deixando o like aí, para que o YouTube saia notificando a galera aí. O YouTube está meio com raiva de mim, mas depois eu comento esse outro vídeo para vocês. Mas vai comentando de pouco em pouco, deixando o like de pouco em pouco para ele distribuir. Arthur, seja bem-vindo. É a primeira de várias vezes, espero, aqui no canal para a gente bater papo e passar mais conhecimento para essa galera de investidores de fundos imobiliários, de fiagros, que cada vez mais conhecimento, melhor eles vão fazer os investimentos deles. Kiko, muito obrigado pelo espaço, um momento importante, fechando o ano, começando um próximo aí já. É uma perspectiva para o mundo imobiliário e também para o agro, que passa um momento bastante de atenção. Então, vai ser ótima oportunidade para falar com o público e explicar bastante das dúvidas que devem surgir. Que bom. Eu não sei se é a minha internet, mas eu estou desconectando os outros dispositivos. Mas se alguém puder me dar o retorno aí, como é que está recebendo também o Arthur, que eu estou achando que é a minha. Mas se vocês estiverem escutando bem aí, eu estou satisfeito. Não Estou tem, te eu escutando também bem por escutei aqui, bem Kiko. aqui, mas eu falo que ficou um pouquinho metálico. Mas eu acredito que dá para esclarecer. Arthur, então vamos entender um pouquinho sobre a Axis, a história dela, como é que ela, inclusive se eu estiver pronunciando o nome errado, me corrige. Como é que é a história Correto. dela, como é que ela surgiu e o que que ela tem hoje sob gestão? A Ex surgiu em 2017. Eu reencontrei um amigo de longa data. A gente trabalhou muito tempo no mercado financeiro. Ele era sócio responsável pelo jurídico de um banco de investimentos. Eu fiquei muito tempo nesse banco na área de crédito. Depois fui montar a área de Project Finance do banco. E a gente estava conversando sobre os eventos de evoluções do mercado, né? Então, em 17 foi um ano em que a XP foi adquirida pelo Itaú, parte, né? E também o Pactual vinha fazendo muitos investimentos à época. E a gente via essas plataformas abrindo o mercado, algo muito novo no Brasil, e na nossa leitura ia haver uma modificação completa da estrutura de capital das empresas, do mercado, e na nossa leitura de quem atuava dentro do ramo de crédito, o crédito seria um dos principais ambientes a serem explorados aí por esse mercado de capitais pujante que vinha aí resultado dessa abertura. Então, seguindo muito do que aconteceu em outras economias, em especial nos Estados Unidos. E a gente começa a Exi justamente para trazer para o mercado aquilo que a gente sempre levou para os bancos, mas ficava restrito àquele ambiente fechado em que só os banqueiros investiam nos papéis, né? Então, acho que falamos aqui de dois fundos que têm base 10, ou seja, com R$ 10 você pode comprar toda uma originação, uma estruturação, uma equipe de gestão que tem esse histórico que antes ficava só originando, estruturando, encarteirando, acompanhando essas operações dentro de bancos. Então foi uma evolução muito importante do mercado. Vamos falar de alguns números aqui que mostram quanto o mercado evoluiu nesse sentido. E a partir daí, com a concepção da Axis, começando como uma área de DCM, estruturando e originando operações, a gente foi verticalizando, a gente trouxe aí em 2019 a aprovação da gestora, que teve seu primeiro fundo lá em 2020, um fundo agnóstico,
né, atuante em crédito em todos os segmentos, mas que bem no auge do Covid começou a fazer um investimento muito forte no setor agro e também de real estate. O agro surgiu muito forte nessa época, principalmente por causa das inseguranças que a gente tinha em termos de perspectivas de boa parte dos setores, mas o agro era um pouco inelástico ao evento do Covid, uma vez que todo mundo ia continuar comendo, apesar de mudanças de hábitos e outras coisas que poderiam mudar bastante ali a partir daquele evento. E naquela época a gente começou um fundo chamado FIDIC, Fingu, na época nem existia o Fiagro, e teve um track record muito bom já naquela época junto a produtores rurais, né. E o mercado imobiliário buscando alternativas, em segmentos distintos, né, existiam algumas inseguranças quanto ao mercado imobiliário na época, e crescendo, como você falou, mineirinho, da forma que a gente gosta e de uma forma bem consistente, prezando muito por resultado e menos por crescimento. E na nossa leitura, eu acho que essa é a melhor forma de criar esse relacionamento estreito com os nossos investidores e, em determinado momento, o volume vai chegando de forma bastante natural. Além desse fundo agnóstico, hoje temos 14 fundos sob gestão, né? Então, dentro de infraestrutura, agro, imobiliário, mas também fundos de previdência, fundo aberto, fundos de special opportunities, então são fundos que olham coisas mais sofisticadas dentro do ambiente de crédito, não só operações mais simples. Então, um espectro completo do mundo de crédito gerido pela Axis. E sobre você, Arthur, por onde você passou, qual a experiência que você traz, de modo geral, aqui na frente dessa gestora, para o pessoal saber, para o pessoal ter uma ideia de tudo que, vamos dizer, a bagagem que você tem. Eu comecei estagiando há bastante tempo na Lojas Americanas, então vamos falar também dela aqui. Depois eu fui para a área financeira da Embratel, onde eu fui efetivado, e surgiu uma oportunidade de entrar no Pactual, lá atrás, em 2005, ainda um banco em crescimento, né, um banco bem menor do que a gente está acostumado hoje. Pouca gente conhecia o banco fora do mercado financeiro, e a gente teve uma oportunidade muito grande de acompanhar esses eventos de crescimento, de aquisição por um grande banco internacional, que foi a época em que o BS adquiriu o Pactual, que trouxe muita governança. E lá, após esses eventos, eu tive uma oportunidade, o banco já maior, de montar a área de Project Finance, né? Então, a ideia do banco era criar maior relacionamento com as grandes empresas. A gente até então não tinha um relacionamento tão estreito com as principais empresas brasileiras, que eram muito fortes em quase todos os segmentos, em especial em infraestrutura. E a ideia foi criar esse vínculo, entrando nos grandes projetos de infraestrutura via assessoria e, obviamente, trazendo aí todo o arcabouço de produto do banco. E foi uma estratégia que deu super certo. E a ideia aqui na Axis é replicar um pouquinho disso, né? A gente viu esse crescimento, o crescimento da carteira do banco, a evolução do perfil de contrapartes, como originar, toda uma estrutura de processos e governanças que foram trazidos do Banco Suíço na época que adquiriu o Pactual, e a gente carrega esse histórico todo aqui dentro da Axis, não só eu, como o Bruno, que trabalhou lá, assim como parte importante do nosso time, né? Então, hoje, tem 3 pessoas sênior que atuam no nosso time, que trabalhavam com a gente lá na época, então é um time que já trabalha junto há mais de 20 anos. Muito bom. E vamos lá, então. Antes da gente entrar no AGRX, eu quero falar sobre o EXES11. Fundo ainda, eu considero pequeno, né? Apesar que eu queria ter 50 milhões de reais, que eu ia ficar muito feliz, né? Mas eu considero ele pequeno. Acho que o patrimônio dele é 60, eu perdi a cola aqui. 65, Mas é isso. por aí, ainda muito para crescer. Só que ele vem constantemente sempre dando. Ele era base 100, Sim. baixou para base 10, e sempre quietinho na dele lá e sempre deu bons resultados. Não sei se aumentou o número de cotistas, ele virando base 10, né, mas para quem não conhece, pessoal, é o EXES11,
fundo imobiliário de papel, que tem uma carteira, eu vou dizer o que eu acho, depois você complementa se eu tiver certo. Middle risk, aonde busca só série únicas e série sênior nos seus CRIs, e está mais ou menos equilibrada entre IPCA e CDI, um equilíbrio que eu gosto, que é próximo de 2/3, 1/3. Então, realmente, me agrada. O único problema que eu acho mesmo é que está pequeno e a falta de liquidez que está tendo. Mas isso faz parte, esse trabalho de hoje já é um pouco dessa parte para a gente ver se a gente aumenta a liquidez dele. Se manteve por um bom tempo acima do valor patrimonial. Eu nem sei se ainda está agora, né? Porque nesse momento é difícil ter um fundo acima do valor patrimonial, Uhum. e sempre entregando bons resultados. Para um base 10 entregar 11, com a carteira com quase 2/3 de IPCA, tem que ser bem estruturado mesmo os resultados. Podia falar um pouquinho mais dele? Kiko, obrigado por falar do fundo. A sua análise está perfeita, então você capturou bem ali o objetivo dele, é fazer um fundo com um aspecto middle grade, então a gente não tem um intuito de tomar muito risco, né, que seria o high yield, mas a gente tem uma originação própria de ativos que tem um retorno interessante. Eu acho que essa estratégia o pessoal geralmente conhece mais o AGRX11, que já atua lá, então buscar as oportunidades, o que a gente chama de beber água limpa, né? Chegar lá e encontrar a oportunidade, conversar com o empreendedor, montar alguma coisa que se ajuste à necessidade dele, obviamente permite que a gente tenha garantias interessantes, que tenha uma taxa interessante, porque a gente está solucionando o problema daquele empreendedor. Então, nessa estratégia, a gente replica aqui na Axis como um todo. Todos os fundos têm um nível de performance bastante interessante. O Axis 11 replica um pouco disso, dessa forma de pensar, de atuar e de governança que a gente tem dentro de casa. E é um fundo que veio crescendo, como você falou, vem crescendo de forma quase que orgânica, com alguns investidores âncoras, muito de capital de investidores institucionais. A gente não fez uma abertura ampla para o varejo ainda. A ideia é que, ao longo do tempo, a gente comece a buscar esse investidor de uma forma mais estrutural, mostrando um pouco do track record e, como você bem colocou, criando um pouco mais esse relacionamento do dia a dia. A gente vem de uma base de investidores institucionais que eram parte do nosso relacionamento. A gente começou com muitos fundos fechados, de prazos longos, o que restringia o público a esse perfil de investidor de maior volume. E com a listagem tanto do Axis 11 quanto do AGRX 11, acho que a gente abriu um leque muito grande de investidores e uma base de relacionamento bastante ampla que a gente pretende explorar para continuar esse crescimento consistente. E assim, vocês estão realmente de parabéns no Axis. E no AGRX, aí até vocês estavam com a emissão recentemente, né? Encerraram recentemente, até acho que tem um pessoal que chegou a conversar com vocês para a gente fazer parceria. É uma agência que me representa de vez em quando. Mas aí começou um burburinho agro, aí a gente vai falar disso. Aí eu acho que vocês pensaram, não, vamos deixar para fazer essa divulgação mais para frente. Só para deixar claro aqui, pessoal, a entrevista do DI é sempre um bate-papo aqui que eles vêm de livre e espontânea, ninguém me paga nada, nenhum que participou aqui me pagou nenhum centavo, inclusive eu agradeço a participação deles, porque é um momento que nós dois estamos aprendendo. Mas o canal, de vez em quando, vai ter, ainda não teve nenhuma, mas um dia vai ter alguma parceria paga. Aí vai ter uma placa enorme escrita aqui, parceria paga, nesse objetivo vai ser porque seguindo as regras que tem que ser feito. Mas esse papo aqui, ele é inteiramente o conhecimento que eu tenho dos ativos deles e eu vou tirando as dúvidas para vocês. Agora vamos falar da GRX. A GRX já é maior, tem deixa eu pegar minha 80 cola, a milhões. cola desse aqui está aberta, aqui fica mais fácil para mim. 182 milhões de patrimônio líquido. Atualmente já estão com 22 mil cotistas, é muita gente, hein? No estádio de futebol já está maior que a torcida do Vasco. Brincadeira. Não está difícil. E recentemente mesmo, porque o GRX sempre esteve caro.
sempre esteve caro. Quando eu falo caro, é comparando o seu valor patrimonial por cota. E entregando, ainda entrega, um resultado acima da média dos outros. Eu olho para a carteira, vejo uma carteira um pouquinho mais arriscada, que não falar um pouquinho mais que os outros, mas vamos dizer um pouquinho mais arriscada em termos de, um prêmio maior, não pelas empresas, tá? Um prêmio mais alto, porque algumas empresas que têm lá, por eu ser do Tocantins, vocês sabem, né, muitas dessas empresas eu conheço, eu passo na frente delas que têm sedes por aqui, ou seja, filiais, né, filiais por aqui. Então, pelo tamanho que eu vejo que às vezes as pessoas estão vendo problemas e eu falo assim: "Ainda não vejo problema não", mas a gente conversa mais. O AGRX nasceu para buscar um dividend yield bom, né, para entregar, não sei como vocês venderam na época dos IPO, mas pelo que ele entregou, realmente foi acima da média, que até um tempo desse, ninguém conseguia comprar abaixo de 10,50. Ninguém conseguia comprar a cota abaixo de 10,50, porque não caía, não tinha quem vendia por esse preço, porque sempre entregando um dos melhores proventos dos base 10 que tinha disponíveis. Agora, recentemente, a gente teve um problema com um dos devedores, que é a AgroGalaxy. Inclusive, já vou esclarecendo a minha posição, tá, pessoal? Porque aqui, ó, quando o pessoal falou que a Americanas ia pedir recuperação judicial, aqui em Palmas, Tocantins, tinha 3 lojas da Americanas. 2 fechou e a outra tá só o resto lá dentro. A AgroGalaxy falaram aí agora que ela pediu recuperação judicial. As filiais da AgroGalaxy estão aqui trabalhando a 1000 por hora, vendendo tudo, vendendo como se nada acontecesse. Ninguém foi mandado embora, nenhum funcionário foi mandado embora, não aconteceu nada, diferente da Americanas. Então, assim, eu acredito que são 2 casos bem diferentes de recuperação judicial, mas que assustou o mercado. Assustou não só no AGRX, mas também em outros fiagros que tinham eles na carteira, a AgroGalaxy. Aí, claro, que é o que o pessoal quer saber mais, né? Como é que é essa situação, como é que é esse ativo em si na carteira do AGRX? Kiko, eu vou começar falando um pouquinho do portfólio, né? Então, a gente foi muito questionado sobre o perfil de investimento que a gente costumava fazer, principalmente no Xingu, que teve uma história de sucesso muito grande com produtores rurais, que são produtores rurais que não têm o nível de governança de uma grande empresa, não tem aquele balanço auditado, mas que traz uma componente de risco que a gente gosta bastante. Então, eu tenho uma parte que é risco de crédito, risco de fluxo de pagamento, e essa governança, sem dúvida nenhuma, atrapalha a possibilidade de refinanciamento, o acesso ao mercado de capitais. E do outro lado, eu tenho garantias que me trazem um alinhamento de interesses muito grande. Então, o produtor rural geralmente tem uma porção de garantia importante em que ele pode ceder para cada operação, que são as terras, né, um ativo bastante relevante, que está lá, perene e que tende só a se valorizar. Isso faz com que eu mitigue muito o risco das nossas operações. E a gente, obviamente, tem uma porção importante de ativos dentro desse mundo de grãos, né? Hoje, 33% do nosso portfólio está no ambiente de soja, mas a gente sempre foi muito questionado sobre, pô, era importante você fazer operações com empresas com maior nível de governança, diversificar um pouco o risco, buscar setores que não sejam tão dependentes ou nessa parte inicial da cadeia. E a gente vem agora com um cenário muito engraçado, porque a gente está falando da AgroGalaxy, que de todas as operações do meu portfólio é a única listada em bolsa, com um nível de governança importante. A operação que deu o problema é uma operação que foi uma emissão de 500 milhões de reais, amplamente investido pelo mercado. Então, é, um, é um pouco interessante essa conversa, porque várias das pressões que o mercado faz, e a gente, dentro da nossa estratégia de gestão, controla, obviamente, ali o afã do mercado, né, por papéis que são mais tradicionais, de certa forma, agora tem esse contraponto claro de que também tem problema em operação high grade e muitas vezes você tem uma estrutura, um arcabouço de estrutura de garantias que é mais frágil do que em operações
que sejam high yield. E aí vem a questão do high grade e high yield, né? Ou seja, de repente essas operações com empresas que têm maior acesso ao mercado, que têm um nível de governança maior, tendem a ser entendidos pelo mercado como operações mais high grade, porque são tipicamente empresas que acessam de forma recorrente o mercado, quanto outras operações são de novos entrantes, estão acessando pela primeira vez, muitas vezes aqui, alguma casa que esteja envolvida no mercado de capitais. Então, esse ponto é um ponto super relevante. E indo para a AgroGalaxy em si, a gente vê que talvez um dos maiores ativos, que é esse grande acesso ao mercado como um todo, acabou se virando contra ela, né? Então, dando alguns passos atrás e falando do mundo de revendas, as revendas elas são muito importantes dentro da cadeia do agro. Se for olhar o tamanho da representatividade da revenda no financiamento do produtor rural, ele é maior do que o setor financeiro. Então, a gente tem no IMEA uma abertura de como seria o financiamento dos produtores, né, da produção agrícola no Mato Grosso. Cerca de 30% viria de capital próprio, um pouquinho mais, aproximadamente 30% vem também de multinacionais, então eles chamam multinacionais as grandes empresas de químico, as empresas fortes fornecedoras das revendas, que muitas vezes acessam diretamente esses produtores e players maiores. A gente tem depois por volta de 18% de revendas, 16% viria do setor financeiro e 4% vem de recursos direcionados pelo governo, o que é muito menor do que se espera, né? Quando o pessoal fala plano safra, dinheiro subsidiado para o agro, a gente olhando para Mato Grosso, esse dinheiro que vem direcionado do governo é só 4%. Então é muito pouco. E revenda está ali maior do que o setor financeiro, com 18%. Então, a revenda, ela provê capital de giro para os produtores rurais que compram os insumos e só pagam depois com o dinheiro que vem da própria safra. E essa empresa que atua com tanto capital de giro assim, quase como um instrumento financeiro, né, que dá liquidez para o mercado, ela precisa de muito acesso ao mercado de capitais e precisa também de prazos mais longos dessas mesmas multinacionais que também são grandes provedoras de capital de giro para o agro. E o que aconteceu em determinado momento é que vários eventos fizeram com que o próprio mercado começasse a duvidar da capacidade dessa empresa de pagar as obrigações dela. E começaram a tirar a liquidez que essa empresa precisa, né? Deixar de rolar as operações, deixar de trazer novas operações que são necessárias para que ela pudesse conduzir o dia a dia de sua operação. E acabou que quase que se tornou uma profecia autorrealizável. Em determinado momento, faltou a liquidez necessária para arcar com as suas obrigações, dado que ninguém trazia, né? E uma empresa grande, com alta governança, com grande acesso, ela depende desse volume contínuo de capital entrando, coisa que não aconteceu, e culminou na recuperação judicial, que foi a estratégia adotada pela empresa para ganhar o tempo devido para poder montar uma estratégia em que essa falta de liquidez ficasse reequilibrada. Coisa que a gente ainda tem muito pouca visibilidade de como vai ser. Então, a própria empresa está desenhando um plano de recuperação judicial que ela vai apresentar aos credores e a gente ainda tem pouca informação sobre qual vai ser a estratégia adotada pela companhia. Isso agora tem que aguardar mesmo, porque infelizmente acontece, e quando você investe em fundo imobiliário ou fiagro que empresta para empresas, vai ter empresas que vão passar por dificuldade para pagar seus empréstimos. Isso faz parte do risco de se investir. Algumas pessoas não vão entender, vão apelar, mas agora é a hora que entra o papel do gestor de ir lá conversar e recuperar esse crédito e recuperar os pagamentos. E sobre o Nicolas, administrador. até só para, antes da sua pergunta, falar um Uhum. pouquinho desse evento.
Então, comecei dizendo que a gente apostava na evolução no mercado de capitais. Então, também disse que dentro de bancos a gente fazia isso de uma forma estruturante, que era muito importante e dava altos resultados para as carteiras proprietárias dos bancos. E aqui nada disso é diferente. Então, os bancos têm a sua provisão e mesmo assim têm bons resultados. Acho que a sua próxima pergunta viria sobre o administrador. O administrador fez aí uma provisão de 50% de perda na AgroGalaxy. Se eu pego o meu histórico de rentabilidade do fundo do primeiro cotista, ele dá em torno de dividend yield de 17 e poucos por cento. Se eu tiro esses 50% que foi a provisão desenhada pelo administrador, o dividend yield fica em torno de 16 e poucos por cento. Então, a gente tem ali um nível de retorno bastante substancial, principalmente pensando no ambiente isento. Então, obviamente, não é agradável, não é o objetivo de ninguém, mas faz parte do negócio, tanto dentro dos bancos quanto dentro do mercado de capitais. E o que me surpreende bastante é que esse investidor que a gente apostava que ia começar a vir para o mercado de capitais, ele tem vindo, tem atendido às nossas expectativas e de uma forma bastante consistente e aprendendo muito rápido isso. Então, por que eu digo isso? A gente primeiro viu uma migração muito importante de capital que está na poupança. Então, ano passado, a poupança diminuiu quase 87 bilhões. No ano anterior, quase 100 bilhões de reais, que provavelmente estão vindo aí para outras estratégias de investimento e muito crédito, dado outros números que a gente enxerga também dentro desse ambiente. Então, esse ano, o número de emissões no mercado de capitais, até setembro, já tinha ultrapassado em 15% o volume do ano inteiro de emissões. Então, a gente tem um recorde aqui de emissões acontecendo e mercado de capitais 2023 sofreu um pouco com o evento de lojas americanas. Então, se for pensar, vários investidores aportando em classes de ativos que tiveram ali o seu solavanco no início do ano passado e que muita gente teve esse movimento, como você falou, né, de aversão a risco, fugindo desse ambiente de crédito, mas rapidamente viram que, calma aí, eu continuo tendo bons retornos, apesar dos problemas que fatalmente vão surgir. E a retomada dos investimentos nesse segmento acontecendo de forma bastante importante. Esse ano também, segundo o relatório do Banco ABC, a gente tem em torno de 350 bilhões de reais de capital novo entrando em fundos de crédito. O que comprova isso? O investidor, eu acho que ele está ficando mais sofisticado, ele está mudando de classe de ativo e ele está entendendo o que a gente vislumbrava lá atrás, que o crédito, apesar de fazer parte do negócio, ter problema, ter provisão e ter que recuperar esse crédito, é uma excelente alternativa de investimento com um retorno consistente ao longo do tempo, principalmente quando você olha para o longo prazo. É, é realmente uma carteira de um fiagro, que está bem distribuída, e acontece um problema entre um de 20, de 30 devedores, eh, no final da conta, aquela compensação do resultado que foi, se você quem entrou no IPO lá não está reclamando de jeito nenhum, não está reclamando de maneira alguma disso, e sendo que ainda se resolver vai ser melhor ainda. Volta tudo à normalidade e eu torço que resolva nesse sentido. E às vezes as pessoas ainda não estão prontas para entender isso, porque alguns chegam a, vamos dizer, ter medo de algo, de coisas que aconteceram no mercado com outros fiagros ou outros fundos imobiliários que ficaram muito concentrados em devedores, e esses devedores tiveram problemas, e devido a esses problemas os rendimentos caíram muito, caindo o rendimento, e já a cotação cai e, teoricamente, a pessoa está perdendo dinheiro. Eu falo teoricamente porque ainda não efetivou a venda para concretizar, mas o patrimônio diminuiu de modo geral. A pergunta que eu ia fazer era sobre essa remarcação de 50% do administrador e como é que isso pode impactar, que a gente viu outro fiagro não distribuindo proventos esse mês
devido ao impacto. É lógico que a exposição deles eram maiores, a AgroGalaxy, do que a GRX, mas isso Uhum. pode impactar também a GRX? Sim, eu vou explicar um pouquinho outros fatores e a gente já entra nesse ponto de forma explícita. Existe muita dúvida sobre a regulação do Fiagro. O Fiagro, ele começou pegando parte de regulações de outros fundos e tem um processo de evolução contínuo. Recentemente, a gente teve posicionamentos importantes que atualizaram a regulamentação do Fiagro e ainda tem muito ponto em discussão sobre como considerar eh, as provisões, o pagamento de dividendos. Isso tem eh, um trabalho contínuo aí de vários agentes para que a gente tenha um consenso de mercado para que isso possa ser um pouco melhor homogeneizado, tá? Mas o que que a gente fez do nosso lado e como que isso tem impacto dentro do fundo? E a gente fez vários avisos a mercado e na própria carta já tentou abordar esse tema de forma bastante clara para que todos tivessem a melhor informação e mais rápido. Então, logo a gente tivesse dado, a gente já procurou compartilhar com todo mundo para que todos tivessem a última informação disponível para tomar suas decisões de investimento. Então, eh, na nossa contabilidade, o fundo primeiro, ele olha de forma contábil, né, a gente não faz o pagamento via financeiro, praticamente todos os fiagros, atuam dessa forma, a regulamentação nova vem a referendar essa política. Dentro dessa contabilidade, ah, tanto o administrador quanto o agente fiduciário que calcula as cotas lá do CRA, eles vieram com uma diminuição de 15% do valor do da operação, como se a gente tivesse recebido o PU, ou seja, como se a gente tivesse recebido o pagamento, na data correta, e isso não aconteceu. Então era a queda que tinha colocado, foi a provisão que a gente colocou originalmente. O que que a gente fez em ato subsequente ao evento? A gente buscou obter ganhos com papéis que nós tínhamos. Então, a gente tinha alguns investimentos em que a gente via que tinha uma possibilidade de venda com a geração de resultado e a gente procurou já efetuar essas operações para começar a compor uma reserva de caixa. A gente já tinha uma reserva importante anteriormente, em torno de 6 centavos, a gente fez mais uma reserva adicional. Qual era o objetivo disso? No nosso entendimento, haveria um aumento de provisão em relação a esses 15% para algo em torno desses 50%, que depois aconteceu, o administrador tomou essa decisão. Feito essa provisão superior, a gente entende que é necessário recompor parte desse saldo. De novo, isso está em discussão, possivelmente alguns outros fundos ajam de forma diferente, existe uma discussão para que haja um consenso de mercado, mas hoje a posição nossa, do nosso administrador, é que a gente deveria recompor eh, essa base provisionada, né, para que então distribuísse os resultados. Então, sim, a gente já tem uma reserva de caixa importante, porém a provisão é superior a essa reserva de caixa. Então, o próximo dividendos, ele vai ser afetado de tal maneira a recompor esse saldo. Qual é o próximo dividendos? A gente recebe várias vezes essa pergunta. Pô, eu adoraria saber. Também não sei. Podem acontecer várias coisas no meio do caminho. A gente pode vender ativos com ganho, como a gente mencionou. Eh, Tem investimentos que podem ocorrer mais cedo ou depois. Eh, Podem acontecer outras provisões. Então, tem várias inseguranças que fazem com que a gente só tenha a apuração desse número efetivo mais na frente. Mas o que a gente sabe, e isso foi divulgado, é que o tamanho da provisão é superior à reserva já acumulada, de tal maneira que terá um impacto no próximo mês na distribuição de dividendos. Acho que o mercado entendeu rapidamente isso, tanto que houve uma variação importante do valor das cotas. Um ponto super importante que você mencionou e que a gente tem que colocar é que ao deixar de distribuir dividendos, eu estou
meio que recompondo o patrimônio do fundo. Em outras palavras, se eu não distribuir X centavos nesse mês, quer dizer que aquele juros, aquela composição de capital, ela auxiliou ao patrimônio do fundo a crescer, de tal maneira a superar a provisão. Então, uma vez compensada a provisão, e supondo que a provisão seja, a totalidade da perda, né, porque a provisão é uma suposição de perda feita pelo administrador. Eu já recomponho em determinado momento o patrimônio do fundo a uma base, eh, compatível com a base anterior, para que então eu passe a distribuir normalmente para frente. E quando a gente vê esses movimentos de queda importante do ativo na bolsa, quer dizer que a gente aumenta a diferença de forma substancial entre a patrimonial do fundo e a cota da bolsa, criando ali uma divergência muito importante entre o valor dos ativos efetivo e o valor, que o mercado atribui àquele ativo na cota, né. E é o que está acontecendo muito, né, porque a cotação está caindo 10, 15% por um problema de 2% da carteira. Assim, as pessoas estão assustadíssimas, muito maior do que realmente é o problema, né. Infelizmente, é assim, em bolsa de valores é quem entende e tem informação, está na tranquilidade, inclusive provavelmente estão comprando agora, nesses preços mais baratos, porque sabe que na hora que normalizar, porque vai, hã, não só para esse ativo, tá gente, para todos os ativos quando acontecer, aconteceu tinha um FIINFRA que tinha na carteira debênture das americanas, hoje esse ativo está acima era base 10, está acima de R$ 10, mas quando ele teve problema com as americanas, que também foi marcado a mercado lá embaixo, ele chegou a ficar 8 meses sem distribuir renda, esse FIINFRA, mas FIINFRAs não eram famosos ainda, ninguém cobria, ninguém falava sobre. Quando ele voltou a pagar, por ser indexado a CDI, o CDI nas alturas, está dando um resultado bom e hoje todo mundo diz que é o melhor FIINFRA que existe. Mas ninguém lembra do momento onde ele ficou 20% mais barato e 7 meses aí. Ele era bem concentrado, tá, e houve a remarcação de mercado e eles fizeram a negociação da debênture das americanas, então saiu do portfólio, eles não esperaram para ver se ia resolver ou não. Então, eh, ou seja, amargar o prejuízo mesmo e agora vamos recompor com reserva, deixa valorizar de novo o patrimônio para voltar lá acima de R$ 10. Na verdade, eles tinham uma meta, que eu não lembro agora, para começar a distribuir. Quando começou a distribuir, voltou a distribuir, o pessoal ficou um pouquinho desconfiado e rapidinho a cota voltou de 8 para cima de R$ 10. Gente, é muito, assim, lá era muito maior o problema e caiu e depois recompôs. Aqui o problema é desse tamanho, o pessoal está fazendo a mesma coisa. É É que mas lógico o que que eu fico feliz é que o mercado aprende rápido, né, as pessoas, elas veem exemplos como esse que você bem mencionou, e esse fundo tem ganhado bastante exposição, que você acabou de mencionar, e elas começam a entender um pouco mais, o que aconteceu ali. Então, eventos de crédito vão acontecer, o mercado está aprendendo, Lojas Americanas eu acho que foi um caso bastante emblemático, AgroGalaxy outro. E o resultado depois, ele continua vindo, né, então acho que o mercado aprendendo isso, as pessoas começam a ponderar de uma forma menos emocional e um pouco mais técnica, com mais fundamento, e as coisas vão andando de uma maneira um pouco mais, acomodada. E essas oportunidades que surgem no mercado começam a sumir um pouco, né, o mercado que a gente chama fica mais eficiente. As pessoas entendem: "Opa, calma aí, a patrimonial está tanto, o valor de bolsa está tanto, esse desconto faz sentido? Ah, não, dentro da minha análise faz sentido. Ah, não, dentro da minha análise eu acho que não faz sentido". E essas coisas vão se reacomodando de tal maneira, em que, o preço justo tende a perseverar, e eu acho que é um processo que está cada vez mais,
ativo e normalizado para o mercado. Então, a gente está muito confiante na evolução do mercado, está muito confiante na performance da carteira. Acho que o momento do agro, o pior já passou, né? Então, a gente veio de anos exuberantes, em que logo na sequência a gente teve uma queda sucessiva do preço da commodity, tiveram vários fatores que atrapalharam diversas empresas, inclusive a AgroGalaxy. Então, se for pensar, grande parte das revendas estavam muito estocadas e elas foram aculturadas a ficar estocadas. Então, na época do Covid, a gente tinha um agro super pujante, o mercado crescendo, área plantada, demandando insumo, e o próprio Covid fazendo com que a gente tivesse um problema logístico em que quem não tinha o produto não crescia, não vendia. Passados 2 anos desse problema, começa a guerra na Rússia, que atrapalhou bastante a cadeia também de fornecimento de insumos. Da mesma maneira, a soja, quando a gente começou, um pouquinho antes do Covid, saindo de 80 para 180 reais, e quem tem o produto vende, quem não tem o produto não vende. Então você ensina a empresa que ela tem que trabalhar estocada. Feito esse ensinamento, o mercado vira de uma forma substancial em que o insumo cai quase pela metade do preço. E quem está estocado tem esse problema. E a soja também cai, fazendo com que o produtor alongasse aí um pouquinho mais o período da venda da soja, porque ele foi aprendendo que quem vende por último vende melhor, né? Porque quem vendeu 80 deixou, na safra anterior, deixou de pegar o preço de 120, que depois deixou de pegar o preço de 180. E esse problema cíclico que a gente teve de capital de giro foi um pouco em função dessas experiências que as pessoas tiveram. Então, de novo, você estava falando de experiências de marcação de cota, aqui também tem a repetição de eventos criando determinadas experiências, em que esse movimento tende agora a chegar no vale, nas últimas 2 safras, e a expectativa é muito positiva para a próxima safra. Falando de grãos especificamente, a gente tem a expectativa da Conab, que é o órgão brasileiro, de 166 milhões de toneladas de soja, que é um crescimento bastante importante em relação à safra anterior. A gente está ali, eu acho que em torno de uns 13 a 15% de crescimento, e a gente tem o órgão, o Departamento Agrícola norte-americano, com uma projeção muito similar, ainda mais otimista, de 169 milhões de toneladas. Então, a gente vem de um ano que começou com muito medo sobre o El Niño, que veio machucado dessas mudanças de capital de giro, com uma soja bem depreciada, por uma soja que já está num preço interessante em reais. Então, Paranaguá ali você consegue negociar em torno de 140 reais, que é bastante acima do que a gente viu nos últimos 2 anos, e num ambiente com a expectativa de produção muito boa, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da nossa live, no Tocantins já choveu nesse final de semana, e a gente escutou isso de várias regiões que produzem grãos. Então a expectativa é muito positiva. Aqui no Tocantins, nós somos produtores de grão para valer mesmo, e temos água em abundância. Aqui, porque até com a falta da chuva, o pessoal se vira. O pessoal se vira porque a gente tem água em abundância. Mas choveu bem, a chuva é boa principalmente para dar as queimadas, dar uma diminuída de modo geral, que acontece, mas o pessoal está super otimista. Eu estava falando mais cedo aqui, né, uma concessionária de equipamentos agrícolas, inaugurou, acho que meados de setembro aqui, o pessoal já chegou vendendo tudo, tudo, tudo. O que ia vir nas próximas 2 semanas já estava tudo vendido para produtor rural. É lógico, com linhas de crédito, que faz parte, tem uma série de coisas e tudo, tudo vendido. E incrível, incrível como é forte. O agro no Brasil, e aqui eu estou imerso dentro dele, é muito forte. Até a própria AgroGalaxy, se ela sair dali, ali em Porto Nacional, já bem daqui para lá, bem na entrada, a filial deles, muita gente vai reclamar, porque é estratégica ali aonde fornece insumos ali para uma região muito ampla. Então,
realmente, assim, se eles saírem, outros vão querer ocupar exatamente aquele espaço deles ali, porque é muito bem localizado. E estão lá firme e forte. Eu acredito que sim, que você explanou muito bem, Arthur. O fato de terem um momento ter que fazer estoque, e no outro momento já não, precisa de dinheiro, não precisa de estoque. Então, e essa mudança ela é difícil, difícil e complicada. Agora, a gente já está com 45 minutos do nosso papo, vou passar aqui por algumas perguntas. Eu vou dar, a primeira pessoa que deu a boa noite foi o Alex, então daí vai boa noite a todos. Esqueci de falar boa noite hoje no começo do vídeo. Tem duas perguntas do William que é sobre outros ativos, mas eu vou falar de uma maneira que compreenda o Axis 11, de modo geral. Tá, projeções de Selic alta, projeções de IPCA mais alto. O que que você acha que pode vir por aí para o Axis 11, que tem uma carteira bem equilibrada aí, com as taxas ótimas de prêmio em cima do CDI e do IPCA? A gente, dentro do mundo de renda fixa, quando tem esse aumento dos juros básico, acaba recebendo mais também. Então, a expectativa é de aumento da rentabilidade da carteira como um todo. É óbvio que para o empreendedor isso fica mais difícil, né? E a gente vê isso diretamente correlacionado com as operações de equity ou com os próprios fundos de tijolos, porque quem tem que desenvolver alguma coisa, tem que fazer investimentos, acaba ficando com um retorno um pouco mais comprimido, porque tem que pagar mais para quem está fazendo operações de crédito, né? Quem está fazendo a parte da dívida. Mas eh, no, na nossa projeção, essa mudança de taxa de juros ainda para patamares muito próximos, no máximo, né, do que a gente viveu recentemente, não tem um impacto expressivo dentro das projeções que a gente já tinha, né, parte do portfólio até desenhada com juros a 13,75, então não tem uma mudança de cenário relevante para cada um dos projetos investidos, mas certamente retoma um pouco do nível de retorno que a gente veio perdendo com as quedas subsequentes que aconteceram nos últimos meses. Aí tem a outra pergunta, também repete um pouquinho, né? A alta da Selic pode favorecer a distribuição da GRX? A Axis acredita que existe uma crise no agro ou é algo pontual? Não, acho que não dá para tapar o sol com a peneira. Os últimos 2 anos foram anos que foram piores do que os anteriores, muito menos piores do que que muitas vezes a mídia colocou, né. Eu acho que, lá como falei lá atrás, teve uma expectativa em que o aninho seria muito forte, que teria uma queda substancial da safra. Olhando para grãos de novo, a gente teve uma queda de em torno de 4% na produção, em relação ao ano anterior, que foi safra recorde, então foi muito menos impactante do que o esperado, mas tiveram eventos que atrapalharam o capital de giro, tiveram mudanças de direção, que fizeram com que todos os agentes acabassem sofrendo, como a gente bem mencionou aqui, e a expectativa agora é muito positiva. Eu acho que os ajustes foram feitos, as previsões foram acertadas e a próxima safra tende a ser um ano em que a gente tenha uma condição melhor do que os últimos 2 anos. Isso já no ambiente em que o mercado se ajustou às novas premissas. Então, a gente está muito otimista aqui para o GRX11 e para o segmento como um todo. Eu confesso que o segmento como um todo vai voltar a dar aqueles resultados que estavam dando antes, e novamente o pessoal vai brilhar os olhos novamente para a Fiagro, porque o pessoal de repente começou, porque é crise atrás de crise, você já deu uma reparada? Porque foi primeiro a quebra de safra. Até hoje eu estou esperando ela acontecer, que eu não vi. E eu falava para o pessoal, gente, aqui no Tocantins o povo está rindo quando a gente fala de quebra de safra. Mas houve realmente uma produção menor em alguns lugares, algumas regiões. Mas quando fala quebra de safra, o pessoal pensa que a soja vai acabar, não vai ter mais soja naquele momento. Houve esse momento, o pessoal bateu um pouco nos fiagros. Aí passou um tempo,
o momento de chuva demais ali no Rio Grande do Sul, bateram de novo um pouco nos fiagros, aí depois o momento das queimadas, aí bateram de novo nos fiagros, aí agora são as recuperações judiciais, não só da AgroGalaxy, mas tem outras empresas também com problemas judiciais. Pessoal, eu vi uma pessoa que fez um estudo aonde houve um aumento de 8.000% na quantidade de recuperações judiciais pedidas. Aí eu falei: "Poxa", aí eu fui olhar os números, né. Não, ele estava certo, aumentou uma coisa de 3 que era antes para 20, mas só no Tocantins tem mais de 1.000 empresas agro. Então esses 20 ainda superficial esse número. No Brasil todo, eu tô falando só no Tocantins, tem mais de 1.000 empresas agro, que é ali do jeito que conta qualquer empresa agro, que chegar e pedir recuperação, já tá valendo. Então, assim, do jeito que ele não mentiu, saltou 8.000% lá, a conta que ele fez, eu não lembro se era 800 ou 8.000, mas era o a quantidade que aumentou. Mas quando você olha o número em si, perto da quantidade de empresas, não é lá essas coisas, mas assusta o O produtor investidor. rural, até pouco tempo, não podia pedir recuperação judicial, então tem uns números desses que ficam quase que infinito, né, você não tinha nenhuma muito pouco tempo atrás, de repente Aham. tem algumas agora, é um número que assusta de fato, mas é muito pequeno dentro da base como um todo. Eu acho que o mercado continua muito pujante, a gente é muito forte em grande parte das cadeias do segmento agro, a parte de soja, por exemplo, a gente responde por 50% da exportação global, que é uma enormidade de market share, né. Imaginar que, pô, determinado segmento, o Brasil responde por 50% do que é exportado, né. Então é muito representativo, e isso segue em vários segmentos da cadeia, eu acho que não precisa ir muito longe, a gente vê quase todas as principais empresas do segmento, agro são importantes empresas globais, a gente tem a JBS, que, pô, é uma das maiores empresas, a maior empresa de proteínas do mundo, então, na sequência, outras que são todas muito relevantes. Dentro de celulose, a gente também tem empresas super relevantes. Então, o mercado brasileiro é muito forte dentro desse segmento. Obviamente, é normal que haja algum tipo de cenário adverso, né? Então, em alguma região não vai chover, em outra vai. Em algum segmento o preço vai estar um pouco mais apertado, no outro vai estar melhor. E esse balanceamento do portfólio, as estruturas de garantia, no longo prazo, tendem a gerar um retorno muito interessante em momentos como esse. É importante, ter essa perspectiva, né. Então, quando o mercado inteiro está um pouco mais, avesso àquele risco, é onde que surgem as melhores oportunidades. Então, a gente que já trabalha bastante tempo com isso e sabe desses ciclos, a gente está olhando com, bastante atenção para o momento do agro, porque aqui tem surgido operações que não surgiriam no dia a dia. Então, num ambiente logo após o advento do Fiagro, em que entrou muito capital novo para o segmento, a gente viu quedas importantes dos retornos das operações, né, que a gente chama de spread de juros. Então as taxas começaram a cair, porque tinha muita oferta de capital e acabava havendo uma competição, eh, por aquela operação, por aquele crédito. A gente está vendo isso no crédito em geral, né, como eu mencionei, a gente teve captações muito importantes que aconteceram, dentro dos fundos de crédito nesse ano. Isso fez com que os retornos das debêntures, que a gente chama de high grade, que vão para grande parte dos maiores fundos, tivesse uma taxa muito comprimida. No agro, eu acho que essa oportunidade está na contramão, né, então parte desses fundos vão provavelmente evitar, olhar esse tipo de operação, principalmente quem não tiver uma equipe especializada, e isso vai fazer com que a gente tenha, boas oportunidades em termos de risco-retorno aqui pela frente. Eu acho, você não pode dizer, mas eu acho que o agro está barato. Tá barato mesmo, eu posso dizer. Eu não estou dizendo o ativo em si, estou falando de modo geral, mas está barato sim. E é lógico que na hora que vocês forem se expor a qualquer setor, de uma maneira balanceada, não vai botar 100% em Fiagro, vai que até porque tá muita coisa barata em todos os tá interessante, o Tesouro Direto tá barato,
os fundos imobiliários estão baratos, os fiagros estão mais baratos ainda, estão muita gente barata. Só que o pessoal não é assim, né? Eu estava até comentando com um colega do BTG, que eu falei assim, ele falou, e aí, o pessoal está falando muito sobre investir lá fora. Eu, sim, porque o pessoal gosta de pagar caro nas coisas, né? O dólar está caro e o pessoal quer comprar dólar agora. Quando o dólar estava 4,80 e os fiagros estavam caros, ninguém queria dólar, todo mundo queria fiagro. Aí agora inverteu, o pessoal gosta de pagar caro. Isso é uma crítica para vocês que estão do lado aí, viu, gente? Para começar a olhar e começar a comprar barato as coisas, não pagar caro. Meu amigo Everton Lisboa, saudade daquele churrasco, hein? Fui lá em Porto Alegre, o Everton me recebeu na casa dele, fez um churrascão muito bom. Nesses 2 últimos meses, tem previsão de, deve ser os 2 próximos, né? Continuar esse dividend yield ou tem previsão de queda no resultado? Então, Tem como a gente alguma guidance? a gente não tem guidance, a gente não tem como dar esse tipo de guidance, mas o máximo que a gente pode colocar, e a gente colocou, foi em havendo uma provisão maior do que o saldo já acumulado, essa diferença, que está bem exposta lá na carta, ela precisa ser compensada dentro do que a gente entende como o arcabouço legal atualmente, né. De novo, isso está sendo super discutido, pode ser que surjam aí novas leituras, e aí a partir daí a gente mude esse direcionamento, mas isso sim tende a impactar, a próxima provisão. Lembrando, na hora que eu deixo de pagar parte ou total, né, isso tudo, a depender ali das provisões, dos dividendos, isso está vindo para recompor o patrimônio. Então, obviamente, isso atrapalha a distribuição de dividendos, quando você olha aquele dividend yield ali, mas ele está recompondo o seu patrimônio, ele está engordando ali o patrimônio total do fundo e que vai ficando cada vez mais descolado do preço de bolsa, né. Então é importante que o investidor tenha essa leitura: "Ah, não, deixei de receber". Não, o dinheiro não desapareceu, ele está ali contabilmente deixando de ser distribuído e está incorporado ali ao patrimônio como um todo. Mas, tirando esses eventos extraordinários, o fundo, como a gente acabou de colocar, ele está muito bem posicionado para ter bons rendimentos, uma vez que o CDI tem subido, então a tendência é que a gente consiga apurar bons resultados aí em função dessa subida da Selic como um todo, né. Eu acho que dentro do Axis 11, a gente tem uma distribuição um pouquinho maior, no AGRX a gente tem um peso mais relevante dentro da parcela em CDI que é diretamente impactada. É, sobre distribuição contábil ou caixa? Eu sei que veio a CVM, acho que foi 2022, né? Chegou lá e falou: "Ó, é para Fiagro, é para ser contábil". Aí, porque se estivesse distribuindo caixa, isso aí não ia gerar nem problema, né? É. Remarcou lá, não ia ter problema nenhum, mas chegou lá. Hoje, o que você acha cenário mais interessante é o caixa ou essa distribuição competência contábil? A gente, dentro do FII, distribui no Axis 11, a gente distribui caixa, e dentro do Fiagro, no AGRX 11, a gente distribui contábil. O mercado gosta da distribuição mensal, o agro sazonal. Então, por exemplo, no Tocantins, é muito normal que a gente tenha muitas vezes uma safra só. E aí você tem aquela safra só, o devedor, ele vai pagar uma vez por ano. Pô, então como é que eu recebo todo mês? Então, se eu tiver competência, eu consigo fazer isso. Se eu tiver caixa, eu não consigo. Então, é uma adaptação que foi natural dentro do Fiagro e os reguladores entenderam e seguiram nesse sentido. Então, acho que seguir com competência contábil é a melhor solução para o Fiagro, só que existem diversas pequenas nuances ali que precisam ser melhor discutidas para que a gente possa ter uma homogeneização dentre todos os fundos para que todos sigam as mesmas regras. Hoje a gente tem um grau de liberdade importante, a gente, como nosso administrador, segue de uma forma muito conservadora
que é essa que, uma vez que houve a provisão, a gente recompõe aquele saldo da provisão e a partir do momento que a gente tem essa recomposição, o que sobeja a gente passa a redistribuir. Eu acho que a CVM, além de ter feito isso, ela precisava também determinar melhor a marcação ao mercado. Exatamente como, não é simplesmente eu acho que é 50% menos, aí vai lá 50% menos, assim, para ser um padrão entre outros administradores, porque não, eu acho, tanto o BTG quanto o Genial, que são os dois administradores seus, me corrija se eu estiver errado, mas na minha memória é isso, eu acho que eles fazem o mais próximo do que eu acho correto. Aí, de vez em quando, o pessoal vê a oscilação. Ah, mas esse fundo aqui não oscila o valor patrimonial, mas esses do BTG oscilam demais. Não, mas é o BTG que está fazendo certo. Os outros ali estão fazendo errado. Eles estão fazendo errado lá no jeito que eles marcam. Aí, o que falta é a CVM chegar e dizer, é assim que é para fazer. Que aí tem uma posição real. Eu acredito que ainda para Fiagro está bem melhor do que para fundo imobiliário. Fundo imobiliário eles ainda deixam meio solto isso, os fundos de papel. Para Fiagro eu acho que eles estão pegando um pouquinho mais no pé, por ser a regulamentação mais nova. Eu acho que o mercado vem se acomodando, trazendo sofisticações e consensos, e a tendência é que, em determinado momento, a gente tenha ali maior homogeneidade entre a política de cada um dos fundos. De qualquer forma, independente do tipo de postura de cada gestor ou de cada administrador, eu acho que todos têm uma consciência muito grande que o maior objetivo é a preservação de capital, trazer a realidade dos ativos para o mercado, evitar a transferência de ganhos entre investidores. Então, se eu tenho uma provisão, vamos ser conservador aqui dentro da nossa política, e vamos dar o maior nível de clareza possível para que todos possam tomar suas decisões. E, de novo, lojas americanas está aí para provar, né? Acho que o mercado de crédito voltou com muita força. Você falou de um fundo de infra que trouxe a mesma experiência. O mercado de crédito tem problemas de crédito. Porém, os bancos sempre ganharam muito dinheiro dentro desse mercado, vide resultado dos balanços, e os fundos também, vide o resultado dos fundos, mesmo após o evento de lojas americanas, que já passou um tempinho, então você consegue olhar a história inteira. E aqui no agro, acho que não é diferente, no imobiliário também não é, né? Então é natural que você tenha esse tipo de problema, mas também é natural que você tenha rendimentos muito interessantes. Acho que o crescimento do mercado de crédito como um todo vai trazendo essa maturidade dos dois lados. E, de novo, a gente falou bastante do agro aqui no final, mas dentro do ambiente imobiliário também a perspectiva é super positiva. A gente falou da diminuição da poupança, isso traz um apetite muito grande do mercado imobiliário por recurso, né? A gente recentemente viu a Caixa fazendo um anúncio da mudança de política para financiamento dos compradores dos imóveis, que são quase que cativos aí dos grandes bancos. Pô, é um espaço enorme que se abre para que o mercado de capitais comece a criar operações pulverizadas com pessoas que têm um interesse em adquirir os imóveis, né? Então, coisa que aqui no Brasil praticamente inexiste. Tudo muito voltado para os empreendimentos. Então, oportunidades que essa evolução no mercado nos traz. E da mesma maneira que a gente sente, quando a gente fala com o produtor rural, que falta recurso direcionado do governo, lá a gente já escuta que não tem mais taxa de TR disponível para todo mundo. Então, muitos bancos já fazendo operações em CDI para os empreendedores imobiliários, o que abre um espaço para o mercado de capitais entrar sendo competitivo. Então, eu acho que a visão de longo prazo é que o mercado tem se sofisticado, tem se profissionalizado, tem várias casas ali que permitem o investidor ter uma pulverização de modos de gestão, de portfólio, de forma de atuar. Casas como a gente faz um volume muito importante de operações voltadas para originação própria. Isso faz com que ele tenha uma diversidade em relação a outros fundos. A gente escutava muita crítica
dos antigos fundos de crédito, high grade, que todos eles praticamente aplicavam nas mesmas operações, né? Então, surgiu uma operação de 1 bilhão. Pô, praticamente o mercado inteiro alocava um pouquinho naquela operação e eu tinha pouca diversificação de carteira. Aqui no nosso mundo, em que tem muita originação própria, tem muita operação direta, a gente vê cada vez mais as carteiras tendo uma descorrelação uma da outra, e isso ajuda o investidor a criar pulverização. Então, é um mercado que tem evoluído muito bem, com retornos importantes, trazendo aquilo que antes era exclusivo de banqueiro, e pô, conheço bastante banqueiro feliz, com altos rendimentos, e conheço poucos que não tiveram tanto sucesso. E do nosso lado aqui agora, com R$ 10, você pode adquirir esse tipo de ativo, uma equipe de gestão com bastante experiência. Então, acho que a visão de longo prazo é muito positiva e para o próximo ano em especial. Eu concordo, concordo. Agora, para a gente encerrar, caso o pessoal tenha dúvidas para mandar para a gestão, quais são os contatos, quais são as redes sociais para acompanhar tudo que vocês estão fazendo? A gente tem o nosso LinkedIn, a gente tem um link que é o ri@axis.com.br, nosso e-mail, podem sempre entrar em contato, a gente busca responder o mais rápido possível. O Gabriel, nosso head de RI, está sempre ativo, buscando dar uma resposta para todo mundo. Obviamente, tem respostas que a gente não consegue dar todo o esclarecimento necessário, porque a gente tem as nossas limitações. Então, por exemplo, como você me perguntou, qual é o guidance de distribuição, algo muito delicado, a gente busca trazer o máximo de informação que a gente possui naquele momento, para que tenha maior aderência com o que a gente tem de dados ali, que a gente pode, de forma homogênea, distribuir para o mercado, né? E a gente também tem o nosso Instagram, que é da Axis lá, acho que vai ser um prazer que vocês passem a nos acompanhar. Temos vídeos como esse que a gente, sempre que participa de alguma coisa, coloca também disponível no YouTube, dentro do nosso canal. A ideia é que vocês tenham sempre o máximo de acesso ao que a gente está fazendo, as informações que a gente traz e conversas que abrem aí um pouquinho da nossa cabeça num momento delicado como esse para o mercado como um todo. Que bom mesmo. Olha, vocês fazem um bom trabalho, eu esqueci de comentar, mas sempre o pessoal fala, o elogio ao relatório gerencial que vocês fazem no AGRX. É completo, completo mesmo. Quem chegar lá e ler vai sentir. Agora eu sou do agro também. Quem comprar uma cota e ler o relatório completo, ele vai: "Não, agora eu sei tudo de agro, já posso sentar por aí e conversar sobre agro". Parabéns aí o pessoal seu aí que elabora esse relatório, muito bom mesmo. O do Access, eu vou dizer que eu ainda não olhei, então mas o Pô, do fica o convite. eu só olhei pontual, né, eu não fiz a leitura igual da GRX, eu fiz a leitura completa, que muito bom mesmo. E fica o convite e o espaço para que a gente receba críticas, para que a gente possa implementar. Acho que recorrentemente surgem excelentes pontos que são indicados por canais como o seu ou por investidores que nos procuram diretamente no ri@x, colocando críticas construtivas em que a gente sempre tenta pontuar, ajustar, porque o objetivo de fato é trazer a melhor informação para o investidor tomar a decisão dele. Beleza, e te enrolei mais do que eu falei, né, falei que era só até 1 hora, já está com quase 1 hora e 10, a gente extrapolou, mas muito bom bate-papo. Pessoal, o último pedido de like, ainda estamos com 30 pessoas ao vivo aqui, o último pedido de like para vocês, um grande abraço a todos. Arthur, segura mais um pouquinho para a gente conversar um pouquinho no final aqui. Valeu, Vai ser um pessoal! prazer. Muito obrigado, pessoal.